O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Crise do Petróleo. Participam Florival Rodrigues, coordenador do Laboratório de Combustíveis da UFPE e ex-diretor da ANP. Leonardo Buarque, diretor do Sindicato dos Petroleiros dos Estados de Pernambuco e da Paraíba. Pedro Rafael Lapa, economista e cientista político. Bem, no bloco anterior a gente estava falando sobre essa capacidade de produção das refinarias brasileiras. No entanto, o governo vive com uma constante discurso e ameaça, né, de privatização. E a gente está percebendo já um certo abandono, como é o caso da refinaria Abreu e Lima, que já sofre com isso. E aí, Pedro, gostaria que você fizesse a sua análise sobre essa situação. Tem uma nota técnica que foi elaborada conjuntamente pela FUP e pelo DIAESE, que ela faz um balanço, não é, de 4 informações que são o quebra-cabeça simplificado. Não é? São dados relativos a abril de 2018, portanto, dados bem recentes. O que é que esse relatório nos traz? Não é? Que a extração, não é, foi da ordem de 2,6 milhões de barris dia, que a capacidade instalada, não é, do conjunto das refinarias da Petrobras é de cerca de 2,5 milhões de barris dia, portanto, não é, o que extraímos podemos refinar, e que foi refinado, não é, 1 milhão e 600, portanto, mesmo tendo uma capacidade de 2,5, refinou só 1,6, e o consumo do mercado interno foi 2,2. Então, temos, não é, como o Leonardo já falou, uma situação, não é, de autossuficiência, não é, em refino, mesmo que com alguma necessidade de ajustes em função da qualidade do petróleo que está sendo utilizado em cada refinaria, mas a Petrobras, essa gestão da Petrobras, fez uma opção, não é, de paralisar parte da estrutura. Então, ela gerou uma dependência que nós não tínhamos. Não é? Além disso, você tem o quê? Ao longo de 2017, não é, o mercado internacional, não é, o preço do diesel, não é, era 1,1, não é, e no Brasil estava sendo praticado 1,5. Então, são duas medidas que transformam o mercado brasileiro num grande negócio para as grandes petroleiras. Né? Então, é uma operação contra a Petrobras, é uma operação contra o Brasil, não é? Em favor, não é, das petroleiras que recebem um mercado amplo, não é, e um preço alto. Então, nesse sentido, é entreguista. Nesse sentido, é um ataque à soberania. Quer complementar essa fala, Florival? Posso partir para uma pergunta? Eu queria entrar na questão do pré-sal, mas se você quiser complementar... Não, mas eu acho que é isso. A falação de Pedro é nesse ponto, ou seja, a produção de abril, eu estava olhando aqui exatamente no boletim da ANP, a produção de abril foi 2,6 milhões de barris, né? E produzindo aí mais 110 milhões de metros cúbicos de gás dia, que dá uma produção de barris equivalente em torno de 3,3, 3,4 por aí, milhões de barris dia, né? E temos todo o projeto de refino no Brasil, né, vinha com a refinaria Abreu e Lima, né, para a produção de diesel, para atendimento do Nordeste, já que todo o diesel do Nordeste era importado, né, Abreu e Lima vinha com esse objetivo de cumprir esse déficit de importação de diesel para o Nordeste. Tínhamos o Compege, no Rio de Janeiro, que ia fazer o suprimento de nafta. Nós também somos um grande importador de nafta petroquímica, produção das matérias-primas petroquímicas, né? E ainda tinha os projetos da refinaria de São Luís, lá do Maranhão, e a refinaria do Ceará, que tem um objetivo mais exportador, de uma gasolina de qualidade, exatamente por esse aumento de produção de óleo interno que o Brasil ia ter e que está se concretizando, né? Hoje nós já produzimos mais óleo do pré-sal, que é um óleo de excelente qualidade, em relação ao chamado óleo do pós-sal, né? E essa curva de produção, claro, teve alguns atrasos, mas ela hoje chega nesse número. Nós somos exportador líquido de petróleo. Eu falo exportador líquido, ou seja, o petróleo que a gente exporta, com o que a gente importa, o combustível que a gente exporta, com o que a gente importa, nós já somos superavitário
há um certo tempo. O que foi considerado um grande feito do Brasil, sobretudo das pesquisas da própria Petrobras e de algumas universidades, a descoberta das reservas do pré-sal, começam, né, a ser leiloadas. A exemplo do que aconteceu na semana passada e que a gente falou aqui na abertura do programa. E a Petrobras e a ANP comemoravam o fato de 16 petroleiras estarem interessadas por conta de isenção de imposto, né, de várias vantagens que são apresentadas no que algumas pessoas estão chamando até ironicamente de a lei do trilhão, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Florival. Quais os impactos dessa venda de alguns blocos, como foi o caso do bloco Uirapuru, né, da Bacia de Santos, Dois Irmãos, e Três Marias. O único que não saiu naquele leilão foi Itembezinho, né? Mas, enfim, foram muitas vendas e, de fato, já é real, né? O nosso pré-sal, ele começa realmente a cair em mãos privadas. Olha, acho que é bom aí, eu tenho uma visão um pouquinho diferente de algumas pessoas quando se fala essa questão que está se doando o petróleo. Eu não acho que é bem isso. Nós temos hoje no Brasil 3 modelos de exploração de óleo e gás, né? O modelo mais antigo, que foi o modelo da Lei 9478, que foi o modelo de concessão que veio lá do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Esse modelo, ele prevaleceu de 98, a lei foi promulgada em 97, a rodada zero foi ali em 97, 98 e veio até 97, até 2007, quando se descobriu o pré-sal, né? Na realidade, a descoberta do pré-sal não é assim, alguém descobriu, não, você já sabia da existência do óleo. O que se discutia muito na época era a tecnologia para se chegar às camadas abaixo da camada de sal, o custo. E o primeiro poço foi um valor muito alto para a Petrobras fazer a perfuração e a descoberta. Muito bem. Com a descoberta do pré-sal, e eu me lembro bem em reuniões com o presidente Lula na época, e eu me lembro de uma frase que ele disse muito bem, né? Só, olha, eu não vou ser um presidente da República onde se descobriu esses reservatórios de óleo que pode gerar independência energética do país e não fazer absolutamente nada. E aí se começou a debater exatamente a lei da partilha, né? Que foi um modelo, né, que é um pouco diferente do modelo de concessão, né? O modelo de concessão é um modelo de alto risco, é risco. Portanto, aquele concessionário que ofertou e foi vitorioso no modelo de concessão, ele assume o risco de exploração, mas em contrapartida, produziu, encontrando óleo e gás, ele tem a propriedade absoluta desse óleo e desse gás, tanto para vender no mercado interno como para vender no mercado externo, né? Já o modelo de partilha é um pouco diferenciado. Claro, o modelo de concessão também é o pagamento de tributos ao governo federal, que são os royalties, que é 10% da produção, do valor bruto da produção, e mais um outro tributo que depende do volume de produção, que é a participação especial, né? Muito bem. Na partilha é um pouco diferente, né? Ganha o leilão aquele que oferta maior quantidade de óleo para o governo federal. E para isso foi criada uma empresa específica para gerenciar isso, que é a PPSA, né? Muito bem. Então, e tem um modelo muito específico, que foi o modelo da seção onerosa. Foi também, a ANP fez uma perfuração, descobriu também um volume de óleo bastante significativo e, na época, houve uma permuta. Esse óleo, que é o óleo da nação, do povo brasileiro, foi entregue à Petrobras e a Petrobras, em contrapartida, o governo aumentou o seu percentual nas suas ações, né? Foi uma troca de óleo por ações. A grosso modo, Pedro, depois, como economista ali, pode detalhar um pouco mais esse modelo da seção onerosa, né? Então, nós temos hoje esse conjunto de modelos regulatórios de exploração de óleo e gás, né? Se você me perguntar qual deles é melhor, para mim não muda muito. O que muda e o que a gente tem que estar preocupado é alterar um bem que é não renovável, que é um bem de toda a sociedade brasileira, como a gente pode tributar essa produção para que você tenha o máximo de recurso indo para o Tesouro e o Tesouro Federal. E não só indo para o Tesouro, como também criando um fundo entre gerações para que isso possa ser usado nas gerações futuras, não ser colocado na conta corrente do governo e esse dinheiro desaparecer. Certo. Se nós tirarmos a expressão melhor e formos para necessário ou desnecessários?
Você ficaria com o quê? Eu acho que é necessário. Os leilões são necessários, né? Porque a capacidade, o pré-sal, ele tem uma grandiosidade que apenas a Petrobras, como única petroleira, tem dificuldades. E nós não temos poupança interna para bancar a exploração do pré-sal. Como é que esse tipo de questão chega para vocês? Vocês são chamados a discutir sobre tudo isso que está acontecendo lá nos gabinetes? Não, chamados a discutir não, mas nós buscamos nosso espaço. Nós temos aí nossa federação já organizada o suficiente para ocupar essas cadeiras. Uma das mudanças que a gente teve aí foi garantir uma cadeira no Conselho de Administração da Petrobras como representante dos trabalhadores, foi conquista da federação. Então, a gente busca esse espaço para que a gente tenha realmente aí condição de ser ouvido. Tenha voz, né? Tenhamos voz, né? Temos acesso a essas informações que correm assim de um jeito que a população precisa se apropriar disso aí, né? Eu acho que essa é uma das funções do nosso sindicato, é fazer com que esse diálogo que ocorre nos corredores lá em Brasília, ele atinja de uma maneira diferente do que a mídia hegemônica aí mostra, ele atinja uma camada mais consistente da população. Acho que é esse papel que a gente está buscando fazer, né? E opinar nessa questão do modelo de partilha, porque a gente tem aí, a gente defende uma Petrobras investidora, uma Petrobras que seja a locomotiva aí do desenvolvimento da nossa educação, desenvolvimento da nossa tecnologia, né? E a gente tem lutado aí contra forças que são muito grandes. Eu vou levar para você uma pergunta que eu fiz aqui no final da fala do do Florival. Considera que esse sistema, esses leilões, eles também sejam necessários? Não, a gente não considera que os leilões sejam necessários nesse momento. A gente acha que a Petrobras ela tem condição, sim, de se manter como operadora única. Isso era muito importante, né? Porque a gente tem problemas aí, não adianta falar nessas grandes, essas petrolíferas internacionais, como sendo empresas que tenham mais competência ou que sejam mais confiáveis que a Petrobras. Então, a gente tem problemas aí nesse modelo. Você tem um poço desses sendo perfurado e detalhes da legislação, né, trazem para essas petrolíferas um investimento que ele é meio sem risco. Então, se paga em óleo todo o custo. Então, se o custo for um pouquinho maior, ela vai declarar ali quanto foi que gastou e isso é descontado, ela vai receber isso aí. Então, a gente não tem por que confiar, já que se fala tanto em corrupção, já que se fala tanto em sonegação, já que se fala tanto em um monte de problemas. Se a Petrobras, a gente defende a Petrobras como sendo operadora única, a gente teria a forma de fazer com que a produção do pré-sal fosse melhor controlada, né, pela população e pelo governo brasileiro. Professor Pedro. Eu acho que um registro com relação à FUP é o belo trabalho que ela fez em 2015, porque houve, acho que é bom a gente chamar a atenção que essa questão do preço, ela foi objeto do debate político nas eleições de 2014, não é? A presidenta Dilma defendeu o não alinhamento dos preços ao mercado internacional, não é? E os demais candidatos defenderam esta política. Então, a Petrobras foi um dos alvos importantes do processo eleitoral em 2014. Já em 2015, não é? Uma vez que a presidenta foi reeleita, não é? Mas elegemos, não é, um Congresso extremamente conservador, não é? A lei da partilha ela foi deformada, não é, por um projeto de lei, o 131, de autoria do PSDB, não é? Que fragiliza em vários aspectos, não é, o modelo anterior. Mas a FUP fez um trabalho de resistência, não é, e conseguiu preservar, não é, que pelo menos 30% seria, não é, de competência, não é, da Petrobras. Não é? Então, assim, o primeiro... Ou seja, é uma opção da Petrobras, Isso. até que fez essa opção agora nesse Isso. leilão da Hoje semana é passada. opção, mas na lei original era obrigação. ela era operadora única. Agora,
tentando contribuir, não é, nessa reflexão sobre a venda ou não, de áreas do pré-sal, eu imagino que tem um aspecto importante. A gente não pode esquecer que o Brasil tem a terceira maior reserva do mundo. Então, pelo menos assim me pareceu ranqueado. O indicativo é 198 bilhões. Os números que a gente trabalha é um pouco bem diferente desse, bem abaixo. Os números de qualquer jeito, um ator absolutamente relevante no contexto das reservas. Se ele cresce e se torna exportador líquido, de petróleo, de preferência beneficiado e não óleo cru, como me parece um dos elementos da estratégia atual, então você tem o Brasil com a possibilidade de fazer parte de um pequeno círculo de países capazes de influir no preço do petróleo. Então eu acho que as mudanças com relação à Petrobras e ao pré-sal são medidas de impedimento do acesso do Brasil a esse fórum privilegiado que influi na formação do preço do petróleo. Não são só as repercussões internas, é o papel estratégico do país no mundo. Então, eu considero que essa é uma perspectiva que não deve ser descartada. Embora o que pesa é o diesel de R$4, o que pesa é o gás de 80, mas que na verdade está sendo, não está regularizado o abastecimento do gás de cozinha. Aqui na região metropolitana de Recife temos notícias da prática de preços a 120, a 150 e até 180, o que reflete... Certo. Quanto tempo vai demorar para que esse preço do botijão, por exemplo, ele seja regularizado? A gente deixa essa dúvida aí para vocês trazerem a resposta no próximo bloco. Então a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a crise do petróleo. Até já.